Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Mais uma história aqui no canal Dani Delanos. Quer ser minha Alice? Quer ser meu Romeu? Manda sua história para daniresponde@hotmail.co.k. O e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo e eu aguardo vocês aqui no canal, hein? Quero contar a história de vocês também. Bom, tá chegando agora, se inscreve, deixa o joinha, deixa aquele bom dia, Dani, nos comentários, que se ajuda muito no engajamento do canal e ajuda muito outras Alices também conhecerem nosso canal e mandar também as histórias. Afinal, este canal, já falei, vive das histórias de vocês. Bom, vamos lá, a nossa história de hoje. História ou história, gente, seria? Alguma professora de português, por favor, me ajude. História é aula de história e história é o que eu conto? Será que é isso? Alguém, por favor. Aí. Vamos lá. Dani, bom dia. Desejo que Deus derrame bênçãos infinitas sobre você. Obrigada, amiga. Todas recebidas. Dani, vendo um conto de uma das suas Alices no canal, eu queria muito expor um caso que foi meu. Eu fui a mais velha de 11 irmãos. Com 6 anos de idade, eu já trabalhava na roça e aos 14, meus pais mudaram para a cidade. Com 12 anos, conheci meu primeiro namorado. Amei ele por 30 anos, mas devido a ele ter uma doença, epilepsia, meus pais achavam que era contagioso na época e não deixaram o namoro ir até o fim. Tive que terminar antes de começar. Peraí, você tinha 14 anos? Ah, você amou ele por 30 anos, tá? Achei que ele tinha 30 na época. Veio a nossa mudança e comecei a trabalhar na fábrica aos 14 anos. Conheci um outro rapaz. Pouco tempo depois fiquei noiva. 2 meses depois eu descobri que ele ia ser pai de uma criança com outra moça. Então desfiz o noivado na hora e nem olhei para trás. Bom, conheci o pai das minhas 2 filhas. Ele era um homem lindo, 16 anos mais velho, separado de um casamento de 11 anos, por agressões físicas à esposa, mas nunca tiveram filhos. A amiga, ele agredia a esposa. Já tô até imaginando o que vem por aí. Mas eu acreditei que comigo seria diferente, né? Claro, né, gente? Com a gente sempre é diferente, por que não, né? Não é a gente que muda a pessoa, gente, já falei, elas que tem que mudar, então vai ser igual com todas. Resolvi então viver com ele, nunca quis casar, fui virgem para a companhia dele, mas isso me fez muito mal. Com 22 anos eu não sabia nada da vida de casado, nada de sexo, nada, credo. A virgindade dela, ele foi tão violento que ela falou que ela foi parar no hospital. Ela ficou 8 dias no hospital e ele quase foi preso. Então veio uma gravidez, mas perdi o neném. Depois disso veio o bendito vício do álcool e começaram os maus tratos. Ela falou, gente, que chegou uma certa época da vida dela que ela engravidou. Mas o marido dela achava que ele não podia ter filhos. Então, quando ela engravidou, ele achava que o filho não era dele, tá? Mas os meus sogros, Dani, ficaram ao meu lado, pois eles sabiam do meu caráter e da minha índole. Tive uma filha linda, mas jurei que não queria mais, mas também nunca evitei. Depois dela, eu tive 4 gravidez e 4 abortos espontâneos. Bom, na última gravidez, eu fiquei 9 meses em repouso absoluto e veio uma outra menina linda. Agora vem as encrencas. Meu marido começou a me evitar, ou sei lá. Ele nunca tinha vontade. Às vezes ele passava 4 meses sem me procurar. E ele queria que eu fizesse alguma coisa para ele ter ereção. Mas eu fazia e ele não conseguia. Aí eu tinha uma amiga que era irmã do meu ex-noivo, e ela sempre me dizia sobre ele. Um dia resolvi ver meu ex-noivo num ônibus onde ele trabalhava, mas não aconteceu nada.
a não ser deu uns beijinhos e nada demais. Bom, vocês não sabem a bomba que eu me meti. O marido dessa minha ex-cunhada ficou sabendo e começou a me ameaçar que contaria para o meu marido, que nessa época já bebia demais, né? Que contaria para o meu marido que eu estava tendo um caso com meu ex. Dani, esse homem sempre me cercou por todos os lados. Ela disse o marido da ex-cunhada. Bom, minha avó nessa época ficou uns dias internadas e minha amiga estava sempre comigo. Só que a minha avó veio a falecer. Então ela pediu que o marido dela me levasse em casa para eu tomar um banho e trocar as roupas para irmos ao velório. E vocês não acreditam, esse cara me levou para um lugar deserto que eu nunca tinha ido e queria de todo custo transar com ela, à força. Rasgou minha roupa toda, mas eu rasguei a dele também. Ele não conseguiu, mas eu fiquei toda marcada de tapas, unhas mordidas. Dei uma pedrada nele e ele caiu, mas sexo ele não conseguiu comigo. Eu corri, me escondi, ele me procurou, mas eu entrei dentro de uma moita e ele não me achou. Então ela teve mesmo uma tentativa de, né, que a gente não pode nem falar aqui no YouTube. Aí ela conseguiu, gente, se esconder numa moita. Ela falou que nem respirava, nem chorava. Ficou lá umas 2 horas. Quando ela viu que o carro dele se afastou, ela saiu da moita. Mas ela ficava pensando, meu Deus, como eu vou chegar em casa, né? Ela chegou e disse ao marido dela que ela tinha se acidentado. Ela disse que ele acreditou. Mesmo assim, me arrumei e fui para o velório da minha avó. E vocês acreditam que lá estava um miserável me esperando com a minha amiga? Meu Deus, eu queria ter rasgado aquele infeliz ali no velório da minha avó. Era uma tristeza misturada com raiva, sabe? Dias se passaram e aquele homem voltou a me importunar. Ele disse que se eu não ficasse com ele, ele contaria tudo para o meu marido. Meu Deus. Foi que um dia resolvi falar com esse homem sozinho, mas fui preparada. Mas meu tiro saiu pela culatra. Ele teve mais força que eu e acabamos ficando juntas. Menina, isso virou vício. Eu já não sabia mais como me livrar daquilo. Eu não podia contar para a mulher dele e nem para o meu marido. E eu não queria destruir a vida da minha amiga. E eu também não queria destruir a minha vida, né? Só que eu não aguentava mais as chantagens que ele fazia e eu acabei me separando do meu marido. Deixei minhas 2 filhas. E ele também não deixou que eu ficasse com a casa. Então eu perdi tudo que eu fiz em 19 anos de casamento. Perdi a moral, perdi meus bens, perdi minhas filhas, mas não contei nada sobre o caso que ela tinha tido lá com o ex. Foi tudo por causa disso. Saí, fui trabalhar, pois era o que não me faltava, era força, né? Bom, o mês que eu estava no trabalho, eu conheci um outro rapaz, maravilhoso, trabalhador, ele tinha uma empresa de transporte, mas devia até os fios do cabelo. Foi eu viver com outro homem, outra vida, mas ele foi homem. Adivinhe você, quem era o amigo inseparável do meu segundo marido? Isso mesmo, gente, o tarado, ordinário marido da minha amiga. Mas aí eu fiquei esperta. Esse ordinário pediu para fazer parte mecânica e pintura de nossos ônibus e o coitado do meu marido deu o trabalho a ele. Bom, e vocês imaginam o que ele queria, né? Mas eu não dei bobeira não. Meu marido saía para trabalhar e eu me escondia dele. Até que num domingo, meu esposo deixou o portão aberto e esse infeliz entrou com uma moto e tudo dentro da minha varanda e tentou abusar de mim. Mas eu não perdi tempo, fui para cima dele e eu estava com ferro quente na mão e acabei queimando ele. Ele saiu doido com a moto, acabou quebrando a perna e a costela. Que Deus me perdoe, mas foi bem feito. Bom, para fazer medo dele, eu contei para minha amiga, a esposa dela, que alguém tinha me agredido. Mas ela ficou me perguntando se era alguém de perto, se era alguém que eles conheciam.
E até que ela me perguntou se era o marido dela. Eu neguei, mas ela foi esperta e falou que ele tinha dito que era ele. Então a amiga dela falou, olha, eu já sei de tudo, meu marido falou que te agrediu, né? Aí ela acabou confirmando, falou que sim, que ele, né, pegou ela à força, que tiveram sexo, blá 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 blá. Aí, o que ela fez, essa mulher? Ela foi lá e contou tudo pro marido dela, né? E falou que eu sempre fui uma vagabunda, que eu sempre fui uma safada. E foi isso. Vocês imaginam já a merda que deu. Bom, eu sofri muito. Eu fiquei 3 dias dizendo pro meu marido que era mentira e ele não me aceitava. Eu estava ali com minhas malas arrumadas para ir embora, mas ele também dava um jeito de... não dava nenhum jeito para me levar embora. Numa sexta-feira peguei minhas coisas, coloquei no devido lugar, arrumei a casa, fiz um almoço e ele chegou. Ele me perguntou se eu já tinha levado minhas coisas para outro lugar. Eu disse que sim, para o mesmo lugar que estavam, pois eu não ia sair de casa. Ajoelhei nos pés dele, fiz um juramento e que eu falei que eu não tinha feito nada, que eu nunca tinha traído ele e que era para ele acreditar em mim. Isso foi numa sexta-feira. Gente, no domingo fui almoçar com uma conhecida. Quando voltamos, meu esposo teve um AVC. Gente, o esposo dela acaba falecendo. Ela falou que passaram-se alguns anos. O marido, esse cara que ficava atrás dela, que fez toda essa confusão na vida dela, teve um infarto fulminante. Fala que entregou, né, a parte da empresa para os filhos. Ela foi morar nessa obra inacabada. Um dia ela reencontra essa amiga, né, que fez todo esse inferno na vida dela. Ela conta a verdade, o que tinha acontecido, que o cara, né... Só que eu acho assim, gente, já era tarde, né? Porque já tinha se passado, o cara já tinha morrido, você tinha que ter dado queixa, foi na época, né? Chantagem, quando a gente faz algo errado, eu já falei pra vocês, a gente vai, de uma maneira ou de outra, a gente vai pagar por aquele erro que a gente fez. E chantagem é foda, né? Porque o cara ficava chantageando ela acabava cedendo à força, mas acabava cedendo. Por que eu digo que ela cedia? Porque ela poderia ter dado uma queixa dele, feito alguma coisa, mas ela nunca fez, né? Bom, a conclusão que um dia ela conta tudo, né, pra essa amiga. A amiga fala, deixa pra lá. Ela falou, não, deixa pra lá não, eu quero te contar tudo o que aconteceu. E elas voltam a se falar, né? Todo mundo também, o cara já tinha morrido, já tinha se passado. O pai das filhas dela, lembra? Quando ela saiu de casa, ela deixa as filhas com o pai, teve também um AVC. E ela pega as filhas para morar com ela e ela fala que cuidou do ex-marido, pai das filhas, até ele morrer. Ela disse que hoje ela recuperou as filhas e todos os bens, né, que ela tinha. E que essa é a história dela. Bom, gente, o que a gente vê na história dela? Que chantagem, se você ceder, você nunca vai ter paz, né? Então, é complicado quando alguém sabe algo de você e te chantageia. E você cede aquela chantagem, né? E eu acho que chantagem é uma bola de neve, assim, um poço sem fundo. Dependendo do que a pessoa tiver, as armas que ela tiver e o que ela quiser, isso vai, ó. Então, eu sou a favor do seguinte, sabe alguma coisa? Vai lá e conta, então. Sabe? Ou então eu conto do que alguém vir me chantagear. Eu sei isso de você, eu vou contar para fulano, para ciclano. Não, você sabe isso de mim? Deixa que eu vou. Então eu vou lá e já conto para que não, sabe? Então se você estiver passando hoje por isso, que eu quero dizer, não ceda. Independente de qual tipo de chantagem for, não ceda. Porque você viu aí, ó, tantos acontecimentos ruins
por causa de uma chantagem, por causa de algo que aconteceu. Ela ficou anos aí fugindo desse homem, porque ela tinha medo também que contassem para outras pessoas. Ela tinha medo, né, que contaram que um dia ela foi lá e deu um beijinho no ex, uma coisa que talvez fosse pequena, não tô falando que era certo, mas talvez uma coisa que fosse pequena tomou uma proporção enorme que acaba mudando toda a vida dela, né? Ela sai de casa, ela deixa as filhas, ela conhece outro cara, aí por causa da chantagem novamente o cara pede para ela sair de casa. Então assim, o cara acaba tendo um AVC, não tô falando que foi por causa disso, mas o segundo marido dela, né? Depois o primeiro também tem um AVC, mas ela fala que cuida dele. Então assim, chantagem, cara, não adianta você ceder. Você tem que saber a hora. Peraí, eu fiz. Errei. Mas eu não vou viver, né? Não vou viver com uma pessoa falando, olha, você tem que fazer isso, senão eu vou contar pra todo mundo. Olha, você tem que fazer aquilo, senão eu vou contar pra não sei quem. Olha, você tem que me dar isso, porque senão eu vou contar não sei o quê. Não rola, gente. Não rola. Tem que saber. Se errou, ok, errei. Então, minha filha, vai lá, segura a onda do seu erro, segura seus rolos, né? E segue a vida. Não deixe que ninguém fique manipulando a sua vida. Você vai fazer isso, não vou fazer, vou contar, vou acontecer, vou não sei o quê. Não viva em cima disso, que ó, é muito pior. Você não vai ter paz nunca mais na sua vida. Beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau.